ou movendo-se em direção a dimensões centrais da psicopatologia. Então, o progresso na identificação de dimensões centrais na psicopatologia tem sido significativo e representa um movimento importante na evolução das práticas de terapia cognitivo-comportamental. Em vez de focar exclusivamente em diagnósticos categóricos baseados em sintomas específicos, a ênfase está mudando para entender e abordar processos subjacentes que são comuns a múltiplos transtornos. Essa abordagem busca proporcionar uma visão mais integrada e holística da saúde mental. Primeiro, deixa eu só ver aqui como nós estamos, né? Deixa eu ver aqui, porque eu não sei, né? Vai que o áudio não tá funcionando, sei lá, se eu passo tanto tempo na live. Daí depois eu vou só ver depois as pessoas reclamando nos comentários. Então, é isso mesmo. Mas tá tudo certo. A gente não teve ninguém reclamou dessas questões, então a gente continua aqui, né? Então, vamos lá. Certo? Então, ok. Então, progresso na identificação de dimensões aí centrais. Um dos avanços mais importantes tem sido a identificação de dimensões centrais do funcionamento psicológico que atravessam diferentes diagnósticos. Essas dimensões incluem fatores como regulação emocional, cognição, comportamento social e arousal, que seria uma excitação, né, para as coisas. Não necessariamente a excitação sexual, tá? Enfim. Só penso nisso. É uma coisa direta. Enfim, focando nessas dimensões aqui, os terapeutas podem desenvolver intervenções que são mais amplamente aplicáveis e personalizadas, considerando as características únicas de cada indivíduo. Então entra naquilo que a gente vive falando, pelo menos eu vivo falando, que é o foco no indivíduo, que é realmente entender a individualidade cognitiva daquele paciente. E não simplesmente colocar ele numa caixinha e entender que, tipo, você tem esse transtorno aqui porque você atinge esses critérios e é isso aí, eu vou te tratar dessa forma como eu trato todos os outros pacientes com o mesmo transtorno. Em vez de realmente individualizar aquele tratamento para o paciente. Então, por exemplo, a desregulação emocional é uma dimensão que está presente em uma variedade de transtornos mentais, incluindo depressão, ansiedade e transtornos de personalidade. Intervenções que buscam melhorar a regulação emocional, como a terapia dialética comportamental e a terapia de aceitação e compromisso, podem ser eficazes para uma ampla gama de pacientes, independentemente do diagnóstico específico. A identificação e o foco em dimensões centrais têm o potencial de revolucionar a prática clínica. Em vez de aplicar tratamentos baseados em diagnósticos específicos, os terapeutas podem usar uma abordagem mais flexível e baseada em processos. Isso permite uma personalização mais precisa das intervenções, atendendo às necessidades únicas de cada paciente. Você vê, isso daqui é basicamente a ideia do que eu falei, né? No sentido, cara, eu não preciso saber que meu paciente tem depressão para saber que pensamentos pode acabar com a própria vida são ruins, eu preciso trabalhar com aquilo. Independentemente do transtorno, do diagnóstico dele, eu sei que aquele pensamento eu vou precisar trabalhar, ou pensamentos parecidos eu vou precisar trabalhar. Eu não preciso saber que ele tem depressão ou qualquer coisa relacionada para saber que eu vou ter que trabalhar com pensamentos de desesperança com o futuro. Tanto é, falarei sobre desesperança na live de quinta-feira. Eu não preciso saber as questões dos comportamentos do meu paciente, que ele lida de forma errada com o social, não preciso saber que ele tem ansiedade social, para saber que esse comportamento é ruim para ele. Se esse paciente não tem ansiedade social, mas ele tem esse comportamento ruim, eu vou trabalhar com isso da mesma forma. Então entra nessa questão. Nós vamos trabalhar baseado em algumas dimensões que o paciente está faltando de certo modo, né? Que ele está que estão piorando aí, dificultando ele atingir as suas metas, os seus objetivos de vida, ele viver uma boa vida e ele viver de acordo com os seus valores. É isso que a gente vai mais se focar. Então, por exemplo, um paciente com transtorno obsessivo compulsivo, né, TOC, e um paciente com transtorno de estresse pós-traumático,
podem ambos se beneficiar de intervenções que visam reduzir a reatividade emocional e aumentar a flexibilidade cognitiva. Ao focar nessas dimensões centrais, o terapeuta pode desenvolver um plano de tratamento que aborda os aspectos subjacentes dos transtornos, ao invés de se concentrar apenas nos sintomas específicos de cada diagnóstico. E aí a abordagem, ele acaba fazendo uma abordagem, tem a abordagem de rede complexa. A abordagem de rede complexa oferece uma nova perspectiva promissora para entender a psicopatologia. Em vez de ver os transtornos mentais como entidades discretas, essa abordagem os considera como redes de elementos interrelacionados. Então, como se fosse vários sintomas, várias questões que acabam se ligando e isso forma, por exemplo, um transtorno, um transtorno. Então, tipo, cada sintoma é visto como um nó e uma rede. Então, temos ali vários nozinhos, vários pontinhos, né? Como se fosse... É que aqui não dá para desenhar, né? É só no Google Meet que dá. Vemos vários nozinhos, de certo modo, e aí a interação desses nós, né, e desses sintomas que são nós, acabam aí formando como se fosse aí esses transtornos. E o que a gente precisa fazer é cortar essas interações, para cortar essa conexão e esse reforço que acaba acontecendo. Então essa perspectiva sugere que intervenções eficazes podem funcionar alterando a estrutura da rede de um estado patológico para um estado não patológico. Então, por exemplo, em um paciente com depressão, a intervenção pode focar em quebrar os links entre sintomas como ruminação, isolamento social e insônia, promovendo conexões mais saudáveis entre atividades prazerosas, engajamento social e padrões de sono regulares. Então, assim, porque um paciente que tem depressão, por exemplo, é justamente isso. Então, acontece alguma coisa ali na sua vida, ele fica ruminando aqueles pensamentos, isso pode levar ele a ter uma insônia, por exemplo. E aí eu preciso cortar esse link da ruminação com essa insônia, com essa dificuldade de dormir, com o isolamento social e por aí vai. Ao mesmo tempo, o humor negativo dele, que leva a essa ruminação, é cortar esse link para aquilo realmente não se manter, tá? Então, análise, e temos também aqui a usar estratégias como análise funcional e o design longitudinal. Então, a análise funcional e o design longitudinal são métodos que podem ajudar a identificar e entender essas dimensões centrais e suas interações, tá? Então, a análise funcional examina as relações entre comportamentos, antecedentes e consequências para identificar padrões que mantêm comportamentos problemáticos. E o design longitudinal, por outro lado, permite o estudo das mudanças nos sintomas e nos processos ao longo do tempo, ajudando a identificar os fatores que contribuem para a manutenção e resolução dos transtornos mentais. Se você, me acompanha há um tempo, deve saber que isso é muito relacionado com a questão do ciclo de manutenção da dor, né? Do porquê o paciente se mantém naquele transtorno, se mantém agindo como ele age. É identificar toda essa questão, o que está antes, o que antecede justamente ao comportamento, o que mantém aquele comportamento como recompensa, de certo modo, e também esses ciclos que ajudam aí ele a fazer essa manutenção dos seus sintomas e do seu transtorno. Esse vídeo foi um recorte de uma live que eu faço quinzenalmente no meu canal e também no meu perfil do Instagram Terapia Cognitiva Online. Esse conteúdo fica disponível apenas por 14 dias no canal e depois está completo todas as lives lá no meu curso O Essencial da Terapia Cognitivo Comportamental, justamente com o livro utilizado e o resumo demonstrado aqui também na tela. Se você quiser saber aí, aprender de forma definitiva a terapia cognitivo-comportamental, conheça meu curso completo e definitivo de terapia cognitivo-comportamental, o essencial da TCC. O link tá na descrição. Qualquer coisa é só falar. Um grande abraço e até mais.